Você já ouviu falar em morte encefálica? Ou ouviu que o coração de uma pessoa nessa condição ainda estava batendo? Muitas pessoas têm dificuldade de entender a morte nessas circunstâncias. Por isso, no vídeo dessa semana abordaremos o assunto. A morte encefálica se caracteriza pela perda irreversível de todas as funções do cérebro, incluindo o tronco encefálico. No cérebro acontecem conexões entre células que determinam sensações que sentimos, como a dor, regulam o funcionamento dos órgãos, dos movimentos, da respiração, entre outras. Essas e outras funções podem ser bloqueadas em casos de ferimentos graves, traumas, sangramentos, alguns tumores e infecções, as quais interrompem o bom fluxo de sangue, resultando na perda da atividade cerebral. Pacientes nessas condições são mantidos em máquinas para respirar e também recebem medicamentos que ajudam a manter a pressão, os batimentos do coração e controlam a temperatura, a fim de que o corpo seja preservado durante a realização de testes que confirmam a morte encefálica. Essa manutenção do corpo também pode ser feita com o objetivo de tornar viável a doação de órgãos e tecidos, caso a família autorize. Para constatar a morte encefálica, se confirma a perda definitiva e irreversível da consciência e de reflexos do tronco encefálico, que é uma região da cabeça responsável pela capacidade de respirar sozinho, ou seja, sem ajuda de qualquer aparelho. Em 2017, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, por meio da Resolução 2173, atualizou os critérios, indicações e como devem ser feitos os testes para determinar a morte encefálica. Segundo esta resolução, devem ser submetidos aos testes de morte encefálica todos os pacientes que estiverem em coma profundo, tenham frequentemente períodos de ausência de movimentos respiratórios e não reajam a estímulos de alguns nervos. Salienta-se que pacientes em coma não necessariamente estão em morte encefálica. Por isso, é necessário testes e exames. Os pré-requisitos para iniciar os testes são a presença de lesão no cérebro que tem a sua causa conhecida e que não é capaz de ser revertida. A ausência de fatores que podem ser tratados, como alguns remédios ou outros distúrbios do corpo, que possam levar à confusão pelos médicos em relação ao diagnóstico. Tratamento e acompanhamento em hospital por pelo menos 6 horas ou 24 horas em alguns casos específicos. Temperatura do corpo acima de 35 graus, saturação do sangue das artérias, que é a ligação entre o oxigênio com uma proteína do sangue para transportá-lo, acima de 94%, e pressão arterial em acordo com os parâmetros definidos para cada idade. Em relação ao profissional que realiza os testes, são necessários 2 médicos diferentes, capacitados e experientes, que realizarão os mesmos testes para confirmarem o diagnóstico, não podendo fazer parte de equipes de retirada e transplante de órgãos. É obrigatória a experiência de no mínimo 1 ano, além de ter acompanhado ou feito pelo menos 10 determinações de morte encefálica ou curso de capacitação para tal. Ainda, um dos médicos deve ter obrigatoriamente uma das seguintes especializações: medicina intensiva pediátrica, neurologia, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Os médicos devem realizar 2 exames clínicos, respeitando o tempo de intervalo de 1 hora para pacientes a partir de 2 anos e até 24 horas para bebês recém-nascidos, há 2 meses. Estes exames buscam confirmar a ausência de qualquer atividade do cérebro, de movimentos respiratórios, mesmo com o maior estímulo possível, e de diversos reflexos, dentre eles a tosse. Os testes envolvem os seguintes exames ou procedimentos. Para confirmar o quadro de coma profundo, são feitos estímulos que provocam dor para verificar se há respostas a esses na parte em cima dos olhos, embaixo das unhas das 2 mãos e dos 2 pés, e na região superior das costas, perto dos ombros. Para confirmar a ausência de reflexo no tronco cerebral, os médicos usam uma lanterna colocando a luz direto no olho da pessoa, para verificar se há alguma resposta das pupilas, bolinha preta do olho.
se elas diminuem ou aumentam, por exemplo. Também realizam gotejamento de soro gelado na parte inferior do olho, para verificar se a pessoa consegue piscar. Além disso, movem a cabeça da pessoa de um lado para o outro, para cima e para baixo, para ver se os olhos desviam durante o movimento. Ainda injetam entre 50 a 100 ml de água fria no ouvido com a cabeça colocada com o rosto virado para cima e o leito com a cabeceira um pouco elevada. Observa-se a pessoa durante 1 minuto para verificar se há algum desvio dos olhos. E também usa um caninho para estimular a região da traqueia e ver se a pessoa tosse ou tem diminuição dos batimentos do coração. Para confirmar a ausência de movimentos respiratórios espontâneos, realiza-se alterações nos parâmetros de oferta dos gases da respiração pelo ventilador mecânico. Verifica-se a saturação com o aparelho no dedo e também se coleta uma primeira amostra do sangue das artérias. Desconecta-se o tubo ou traqueostomia da pessoa do ventilador mecânico. Oferta-se o oxigênio por outros dispositivos, como caninhos, tubo ou máscara. Observa-se o paciente entre 8 e 10 minutos para constatar algum movimento respiratório realizado por ele mesmo. Coleta-se uma segunda e última amostra do sangue de uma artéria para avaliação. Reconecta-se novamente o paciente ao ventilador. Após estes exames, o médico avalia os níveis de dióxido de carbono, que é um dos gases do sangue, identificados nas amostras coletadas, e se foi constatada a ausência de movimentos respiratórios. Além desses testes, o médico deve solicitar exames complementares, os quais dependem da disponibilidade em cada instituição e do caso clínico. Os mais comuns são angiografia cerebral, um exame de imagem que mostra em que estado se encontram os vasos sanguíneos da cabeça, eletroencefalograma, que demonstra o nível de atividade elétrica do cérebro, Doppler transcraniano é outro exame que avalia as condições dos vasos sanguíneos, cintilografia cerebral e tomografia computadorizada por emissão de fóton único cerebral. Também são exames que ajudam o médico a avaliar como está o suprimento de sangue e o nível de atividade do cérebro. Durante todo o momento dos testes, é importante, além de ser um dever, as equipes médicas e de enfermagem que assistem ao paciente ofertarem apoio e informarem as famílias sobre os procedimentos realizados, tanto para famílias de pacientes que serão potenciais doadores de órgãos e tecidos, mediante a abordagem e autorização da família, quanto para aquelas que se recusam a doar os órgãos. Tocar o corpo de alguém que ainda tem uma temperatura normal, perceber que o coração ainda bate, pode gerar confusão e causar ainda mais sofrimento às famílias. Por isso, é importante que os profissionais se mostrem disponíveis para auxiliá-las, com todos os trâmites que surgem a partir da constatação do óbito. Conversem com elas em ambiente calmo, de preferência em uma sala com cadeira, em que é possível ofertar um copo de água e lenço, os quais demonstram sinais de apoio frente à dor diante da possibilidade ou efetiva perda de alguém muito querido. Por fim, é importante dizer que o diagnóstico de morte encefálica é seguro e confiável, e que a mesma é irreversível. Por hoje era isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima semana!